Meus pais deram a casa que comprei para eles a minha irmã. Cancelei a hipoteca e a casa foi vendida. Eu me sinto tão estúpido agora, nem consigo explicar. Tenho 28 anos e estava pagando a hipoteca da casa que comprei para meus pais, até descobrir que eles deram a casa de presente para minha irmã de 25 anos. O pior é que eles nem se preocuparam em me avisar. Sempre soube que meus pais preferiam minha irmã, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Meus pais têm um amor tóxico e profundo por minha irmã, mas infelizmente, parece que não têm o mesmo por mim. Como filho mais velho de 2, sempre carreguei grandes expectativas sobre os ombros. Desde cedo, fui educado com um forte senso de responsabilidade, enquanto minha irmã mais nova, Patty, era tratada como uma princesa. Embora nossos pais não fossem ricos, Patty sempre teve o que queria. Eles nunca cobraram nada dela em relação aos estudos e permitiram que ela explorasse seus hobbies e paixões, enquanto eu estava completamente focado nos estudos e em cumprir as expectativas que me foram impostas. Foi assim que tudo aconteceu. Sempre foi desse jeito. Meus pais nunca esconderam as altas expectativas que tinham para mim. Eles deixavam claro, a todo momento, que eu precisava construir uma carreira sólida, que eu não podia falhar. A pressão sobre os meus estudos era constante. Quando terminei o ensino médio, eles fizeram de tudo para me ajudar a entrar na faculdade que eu sugeri. Chegaram até a fazer empréstimos e esticar suas economias ao máximo, tudo para garantir que eu tivesse a educação que eles achavam ser necessária. Em vez de gastarem todas as economias de uma vez, decidiram assinar como fiadores do meu empréstimo estudantil, com a condição de que eu pagaria quando conseguisse o emprego. Apesar disso, meus pais eram contrários à ideia do empréstimo, principalmente pela taxa de juros altíssima, que, segundo eles, me faria pagar quase o dobro do valor. Eu tinha apenas 18 anos na época, não entendia muito bem as armadilhas de um empréstimo assim. Na minha cabeça, se meus pais achavam que era o certo, eu confiava que seria. Mal sabia eu, naquela época, que, ao me livrarem do peso imediato do empréstimo, estavam apenas adiando uma cobrança ainda maior, uma cobrança emocional que viria depois, de uma forma que eu jamais imaginei. Logo após me formar na faculdade, consegui um trabalho sólido na área de tecnologia, exatamente como meus pais queriam para mim. Sem dúvida, eles estavam orgulhosos. No entanto, eu sempre sentia que era tratado como uma espécie de investimento, algo de que eles esperavam retorno. Eles nunca perdiam a oportunidade de me lembrar dos sacrifícios que fizeram por mim, dizendo coisas como que nós nos sacrificamos muito por você, não se esqueça disso. Não se esqueça de suas raízes, de onde você veio. A princípio, parecia inofensivo. Achei que estavam apenas tentando me manter humilde. Mas, com o tempo, percebi que isso era uma forma de manipulação emocional. A culpa era a arma que eles usavam com maestria. Quando comecei a trabalhar, a pressão só aumentou. Toda vez que os visitava, meu pai fazia questão de mencionar como ele esgotou suas economias para pagar meus estudos e como eu deveria me esforçar para retribuir todo o sacrifício que fizeram. Eu sabia que meus pais estavam economizando há anos para comprar uma casa, mas acabaram usando esse dinheiro para pagar minha faculdade. Lembro que eu tinha acabado de começar minha carreira e nem tinha completado um ano no emprego quando fui visitá-los durante umas férias. Enquanto jantávamos, meu pai me olhou nos olhos e disse: fizemos nossa parte pagando pela sua educação. Agora é sua vez. Você deveria começar a planejar comprar uma casa para nós? Não podemos viver de aluguel para sempre, não é? Naquele momento, senti um peso enorme no estômago. Eu sabia que eles esperavam que eu comprasse uma casa para eles, mas não tão cedo. Minha carreira estava apenas começando, e eu ainda dividia um apartamento com 2 colegas porque não tinha condições de pagar um lugar só para mim. No entanto, eles já exigiam que eu comprasse uma casa para eles. Eu tentei argumentar, dizendo: pai, eu acabei de começar a trabalhar. Não tenho nem condições de alugar algo só para mim. Como você espera que eu assuma uma responsabilidade financeira tão grande agora? Ele, calmamente, respondeu: eu não estou pedindo imediatamente, apenas estou colocando a ideia na sua cabeça para que você planeje e trabalhe para isso. Minha mãe, com sua voz doce, mas cheia de segundas intenções, concordou e nós te colocamos na faculdade. Sem nós, você não estaria onde está agora? Pense nisso como uma forma de nos pagar de volta. Eu não tinha coragem de argumentar, pois, de certa forma, eles estavam certos e eu realmente estava onde estava graças aos sacrifícios deles. No entanto, às vezes, o peso dessas cobranças se tornava insuportável. Eu queria gritar: quem pediu para vocês fazerem isso por mim? Mas nunca tive coragem de dizer isso a eles.
A partir daí, comecei a me distanciar. Mantive uma distância segura e só respondia suas ligações em situações urgentes. Visitar a casa dele se tornou algo que eu evitava a todo custo. Depois daquela conversa durante o jantar, eu usava meu trabalho como desculpa para evitar encontrá-los. Mesmo assim, a obrigação de comprar uma casa para ele se instalou na minha mente e não me deixou em paz. Então, depois de 5 anos economizando e trabalhando duro, finalmente cedi. Comprei uma casa agradável para eles, modesta, em um bairro tranquilo. Não era nada extravagante, mas era confortável e parecia o suficiente. Achei que era o mínimo que eu podia fazer pelos meus pais, considerando tudo que eles haviam feito por mim. Estava pagando a hipoteca há 3 anos, e até mesmo pagava um valor extra para quitá-la mais rápido. Afinal, eu tinha outros planos para a minha vida, certo? Queria comprar minha própria casa, viajar, começar uma família, não podia ficar com esse empréstimo para sempre. Depois que comprei a casa, as reclamações dos meus pais finalmente cessaram. Eles exibiam a casa orgulhosamente para seus amigos e parentes, como se o investimento que fizeram em mim tivesse dado resultado. Eu não me importei muito com isso. Mesmo depois de comprar a casa para meus pais, não fechei a distância emocional entre nós. Continuei me mantendo afastado e raramente ia visitá-los. Há 2 dias, depois de meses atolado no trabalho, decidi fazer uma visita surpresa. Não avisei meus pais sobre minha ida, queria surpreendê-los. No entanto, quem acabou sendo surpreendido fui eu. Ao estacionar na entrada da garagem, notei o carro da minha irmã, Patty, parado do lado de fora. Pensei que ela estava apenas visitando e me senti bem, achando que talvez fosse uma reunião de família. Patty tinha se casado e se mudado quando meus pais ainda moravam de aluguel. Já fazia anos desde a última vez que a vi, no casamento dela. Bati na porta, e Patty, de pijamas, veio atender. Fiquei surpreso, mas achei que ela estava apenas fazendo uma visita curta. Nos cumprimentamos e nos abraçamos. Então, ela me perguntou, Ney, o que você está fazendo aqui? Respondi brincando, e eu poderia te perguntar o mesmo. Entrei na casa e, com um sorriso no rosto, perguntei onde estavam meu pai e minha mãe. Patty, sentada no sofá, respondeu casualmente, eles se mudaram. Fiquei paralisado. Se mudaram? Como assim? Essa é a casa deles. Ela deu de ombros, como se não fosse grande coisa, e disse, Mox, parece que eles não te contaram. Eles me deram a casa, eu moro aqui agora. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Eles te deram a casa pela qual eu estou pagando? Perguntei, incrédulo. Patty respondeu de forma indiferente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E sim, mamãe e papai disseram que eu precisava mais. Sabe, estou planejando ter um bebê em breve. Eles pensaram que eu deveria dar a casa para ela. Fiquei atordoado e perguntei onde eles estavam morando agora. Patty respondeu, com a maior naturalidade, e eles estão alugando um apartamento do outro lado da cidade. Minha cabeça girava de raiva. Saí da casa sem dizer mais nada, entrei no carro e fui direto para o novo apartamento dos meus pais, sem me importar com o fato de não ter avisado. Quando minha mãe abriu a porta, não perdi tempo, o que diabos está acontecendo? Patty acabou de me dizer que vocês deram a casa para ela, a casa que eu comprei e estou pagando. Minha mãe, com um sorriso calmo, teve a audácia de dizer com calma, querido. Entre, vamos conversar. Nós não pensamos que você se importaria. Eu nem entrei, muito menos me sentei. Queria respostas imediatamente. Minha voz estava tremendo de raiva. Como vocês acharam que eu não me importaria com o fato de que deram a casa que comprei para vocês, sem nem sequer me avisar? Como vocês puderam achar que isso não era importante para mim? Minha mãe suspirou, como se eu fosse o irracional ali, e disse, bem, achamos que, como você está indo tão bem, não se importaria? Patty está planejando ter um bebê agora? Você realmente quer que seu sobrinho ou sobrinha nasça em um lugar alugado e cresça em uma família estável? Agora que eles têm a casa, não precisam mais se preocupar com o aluguel e podem se concentrar em outras coisas, como o bem-estar do bebê. Mas eu já estava explodindo de raiva. Respondi na hora, e eu não me importo onde minha sobrinha ou sobrinho vai nascer e ser criado. Eu não me importo que eles morem em um lugar alugado. Nós mesmos morávamos de aluguel, e eu ainda moro. Além disso, isso não é problema meu. Esse é o problema de Patty do marido dela. Se eles querem estabilidade, que ela arranje um trabalho melhor.
Nesse momento, meu pai saiu da sala, ouvindo a confusão, e disse: "O que está acontecendo? Patty precisa de segurança financeira, e nós temos que garantir isso a ela. Ela não teve as mesmas oportunidades que você. Nós não pagamos a faculdade dela, então ela merece essa casa." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Alguém realmente poderia falar tanta bobagem? Mas essa é a vantagem de ser pai, e você pode falar o que quiser sem que ninguém te questione. Eu retruquei: "Vocês não pagaram a faculdade dela porque ela nunca chegou a ir para a faculdade. Ela abandonou o ensino médio, lembra? Mesmo assim, eles se recusaram a entender a gravidade do que fizeram. Continuaram insistindo: você é bem-sucedido, pode comprar outra casa." E eu, sem paciência, respondi: "Certamente irei, mas será para mim, não para vocês." Eu não sabia nem como responder. Era como se o meu mundo estivesse girando fora de controle, e eu não conseguia entender a lógica dos meus pais. Furioso, saí de lá sem olhar para trás. Fui direto para o motel e me hospedei, tentando descansar e organizar meus pensamentos. Desde então, tenho estado aqui, mas realmente não sei o que fazer. É claro que não posso continuar pagando a hipoteca agora que sei a verdade, mas lidar com essa situação é um verdadeiro desafio. Sei que meus pais não têm condições de arcar com a hipoteca sozinhos, e também tenho certeza de que minha irmã jamais conseguiria assumir essa responsabilidade. Todo esse drama aconteceu na sexta-feira. Hoje é domingo, e meu voo de volta está marcado para terça-feira. Pensei em reservar um voo antecipado e ir embora de uma vez, mas quando me acalmei, percebi que ainda tinha alguns assuntos a resolver por aqui. Queria verificar qual era o saldo restante do empréstimo, já que eu estava pagando a mais e acreditava estar adiantado no cronograma de pagamento. Antes da minha visita, perguntei ao meu pai sobre o valor pendente da hipoteca, mas ele me disse que precisaria consultar o gerente do banco para ter certeza. Enviei uma mensagem para o meu pai pedindo que me levasse ao banco no dia seguinte, para que eu pudesse obter mais detalhes sobre o saldo pendente da hipoteca. Embora eu não tenha a intenção de continuar pagando por algo que claramente não é mais meu, eu ainda queria saber o status da dívida. Afinal, estava pagando a mais e precisava entender exatamente em que ponto estávamos com o empréstimo. Estou tremendo enquanto escrevo esta atualização. Acabei de voltar do banco, e o que descobri me abalou profundamente. O valor extra que eu estava pagando na hipoteca nunca chegou ao banco. Meu pai pagava apenas o valor da hipoteca regular e usava o dinheiro extra para outras despesas, como o aluguel do apartamento deles. É inacreditável. Eu estava vivendo de forma tão econômica, economizando e vivendo muito abaixo das minhas possibilidades para poder quitar a hipoteca mais cedo. E, no fim, eles usaram esse dinheiro para pagar o próprio aluguel. Quando o gerente do banco me mostrou os depósitos mensais, fiquei em choque. Disse a ele que deveria haver algum erro, pois eu estava enviando quase 3 vezes o valor da hipoteca. Eu abri meu histórico de transações para mostrar ao gerente quanto dinheiro eu estava enviando ao meu pai todos os meses. Meu pai apareceu nesse momento e confirmou que os dados do gerente estavam corretos. Ele disse: "O valor que pagamos foi apenas o da hipoteca." Naquele instante, eu achei que meu pai não estava entendendo a complexidade da situação, ou talvez estivesse confuso. No entanto, ele segurou meus braços e disse que os registros estavam corretos e que poderíamos discutir o assunto mais tarde. Naquele momento, senti um novo golpe, como se uma traição ainda maior estivesse por vir. Fiquei sentado, sem conseguir pensar direito, durante o resto da reunião enquanto o gerente explicava os detalhes da hipoteca restante e as opções para refinanciar o empréstimo. Quando o gerente nos deixou sozinhos, meu pai me puxou para um canto e perguntou: "Por que estamos falando sobre o dinheiro extra que você enviou para a hipoteca?" Naquele momento, explodi de raiva. Como assim? Por quê? Por que mais eu te mandaria dinheiro extra? O que ele disse em seguida me deixou completamente atônito. Eu pensei que você estava enviando dinheiro extra para cobrir nossas despesas. Usei para pagar nosso aluguel, ele disse. Fiquei sem reação. Apenas sentei na cadeira com a cabeça entre as mãos, tentando processar tudo. O que eu faço com meus pais agora? Pensei. Ele sentou ao meu lado e pediu para eu não fazer uma cena, dizendo que não era grande coisa. Aquela frase me fez perder o controle. Não é grande coisa? Vocês me forçaram a comprar uma casa para vocês e depois a deram de presente para Patty, sem nem me avisar. E agora descubro que o dinheiro extra que eu estava enviando para quitar a hipoteca mais cedo foi usado para pagar o aluguel de vocês? Meu pai, que nunca foi de enfrentar críticas, especialmente em público, imediatamente respondeu com raiva. Não ouse levantar a voz para mim.
Você não me fez nenhum favor comprando aquela casa. Eu gastei todas as minhas economias pagando sua faculdade, então não preciso te dar satisfação sobre o que faço com essa casa. Você manda o dinheiro, eu pago a hipoteca em dia. Qual é o problema de usar o extra para cobrir nosso aluguel? Não é como se estivéssemos pedindo mais, meu pai continuou. Mas eu estava furioso. Respondi com firmeza, o dinheiro extra era para quitar a hipoteca mais cedo, não para financiar o aluguel de vocês. Saí do banco furioso, sem olhar para trás. Enquanto caminhava pela rua, podia ouvir meu pai gritando meu nome, mas eu não me virei. Continuei andando em direção à estação de metrô, determinado a sair dali. Minha mãe me ligou 4 ou 5 vezes, e também deixou uma mensagem pedindo que eu voltasse para casa, para que pudéssemos conversar e resolver a situação. Mas eu não respondi. Não queria discutir mais nada. Já tinha tomado minha decisão e faria o que achava certo. Já tinha aguentado o suficiente. Peço desculpas pela última atualização. Eu estava tremendo de raiva e acabei deixando erros de ortografia e gramática. Tive que editar depois para torná-la legível. Além disso, não respondi algumas das perguntas mais frequentes nos comentários, então aqui estão as respostas. Muitas pessoas me perguntaram se meus pais são asiáticos. Não, não somos asiáticos. Quero acabar com o mito de que apenas pais asiáticos pressionam seus filhos a fazer sacrifícios extremos. E isso acontece em muitas culturas. Também não quero revelar minha etnia. Outra pergunta comum foi sobre quem foi o mutuário do empréstimo. O empréstimo estava no nome do meu pai, e eu não coassinei. Fiz isso porque queria comprar um carro novo e, talvez, uma casa em alguns anos. Se eu tivesse me envolvido diretamente com o empréstimo, isso teria prejudicado meus planos futuros. Agora, sinto orgulho de ter tomado essa decisão, pois tornou mais fácil para mim seguir meus próprios planos. Depois dessa confusão, voltei à minha vida normal no dia seguinte. Um mês se passou e, como esperado, eu não enviei o valor da hipoteca para o meu pai. No primeiro dia do mês, ele tentou entrar em contato comigo, apenas para descobrir que estava bloqueado. Não apenas ele, mas também outras pessoas da família foram bloqueadas. Eu bloqueei minha mãe, minha irmã e o marido dela também. Não queria mais nenhum drama na minha vida. Tomei minha decisão e não vou mais pagar a hipoteca. Se meus pais decidiram dar a casa para Patty, então ela que assuma a responsabilidade pelos pagamentos. Que ela lide com as consequências. Quando meus pais perceberam o que eu tinha feito, eles surtaram. Recebi várias ligações e mensagens de voz de números desconhecidos. Provavelmente usaram os números de amigos, mas eu não sei ao certo. Era como se eles não conseguissem aceitar que eu simplesmente parei de pagar. Diziam: não temos dinheiro para cobrir a hipoteca. Eu ri por dentro. Isso não era mais problema meu. E, claro, bloqueei esses números também. Mas, 3 dias depois, quando voltei do trabalho, encontrei meu pai me esperando na porta, fervendo de raiva. Ele disse: você não pode simplesmente ir embora assim. Você nos deve. Nós te colocamos na faculdade. Ele continuou: nós fizemos de você quem você é. Eu não consegui me conter e respondi: eu já retribuí tudo o que vocês fizeram. Vocês têm noção de quanto eu gastei nessa hipoteca? Foi mais do que vocês investiram na minha faculdade. Eu não devo mais nada a vocês. Ele me chamou de ingrato, mas eu interrompi. Não, pai, a culpa não funciona mais comigo. Eu já fiz mais do que o suficiente. Não vou mais pagar pela casa, nem pelo aluguel, nem por qualquer outra coisa. Vocês tomaram suas decisões, agora assumam as consequências. Eu continuei: vocês me trataram como uma mercadoria, um investimento que fez faculdade e agora esperam me espremer pelo resto da vida. Mas eu não sou uma mercadoria. Eu não vou mais aceitar isso. Saí e fui embora, sem entrar no meu apartamento, porque sabia que ele me seguiria e não estava pronto para continuar o drama. Quando voltei mais tarde naquela noite, ele já tinha ido embora. Minha mãe tentou me ligar várias vezes, deixando mensagens de voz desesperadas. Até Patty deixou uma mensagem longa, falando como ela precisava da casa para sua futura família e como eu estava sendo egoísta por não ajudar. Egoísta? Eu, que estava pagando tudo, enquanto ela não fazia nada. Não me deixei levar por nenhuma dessas manipulações. Estou farto deles. Timei meu dinheiro, fruto do meu trabalho,
para comprar uma casa para eles, e essa é a recompensa que recebo. Algum tempo depois, a casa foi vendida em leilão, e Patty foi forçada a se mudar. Como eu previ, Patty não tinha condições de pagar a hipoteca, e meus pais já estavam sobrecarregados com o aluguel do apartamento para onde se mudaram. Eles não conseguiam administrar as despesas da hipoteca, o aluguel e as outras contas domésticas depois que eu parei de fazer os pagamentos. Eu sabia que isso aconteceria, era apenas uma questão de tempo. Quase um ano depois, descobri que a casa foi vendida. Meus pais fizeram o possível para tentar salvá-la, esvaziando suas economias e até liquidando parte do dinheiro da aposentadoria, mas não conseguiram evitar o leilão. A situação entre Patty e meus pais também ficou tensa durante esse tempo, especialmente quando eles pediram que Patty e seu marido ajudassem com 50% dos pagamentos da hipoteca. Patty, no entanto, se recusou, afirmando que a casa era um presente para ela e que eles deveriam arcar com a hipoteca integralmente. Isso só agravou a situação, e a relação entre eles ficou ainda mais desgastada. Foi então que meus pais perceberam o erro que cometeram, mas já era tarde demais. Eles acabaram tomando a decisão mais sensata ao deixar o banco leiloar e vender a casa, em vez de continuarem pagando a hipoteca e permitindo que Patty ficasse morando lá. A casa foi leiloada, e meu pai conseguiu recuperar uma boa quantia de dinheiro, graças ao pagamento inicial e aos anos de parcelas que eu havia quitado. Sei que esse dinheiro era fruto do meu esforço, mas não espero receber nenhum centavo. Eles não vão me dar esse dinheiro, e eu decidi deixar isso para trás. Pelo menos agora eles não podem mais dizer que me fizeram um favor ao pagar minha faculdade, já que eu quitei tudo, com juros. Não sinto mais culpa por ter cortado os laços com eles. Pelo que eu vi de alguns primos e tios, meus pais se mudaram para um apartamento menor para reduzir os custos com o aluguel. Além disso, o dinheiro que meus pais receberam com o leilão da casa foi guardado para a aposentadoria. Eles estão dizendo a todos que não querem depender de mim na velhice e que têm trabalhado para garantir isso por conta própria. Eles também cortaram o apoio financeiro a Patty e disseram que ela agora precisa cuidar de si mesma e de sua família. Sim, Patty tentou fazer com que eles se sentissem culpados novamente, lembrando que pagaram minha faculdade e garantiram meu futuro, insinuando que eles deveriam fazer o mesmo por ela. No entanto, dessa vez, meus pais não cederam e finalmente colocaram limites. Bom para eles. Enquanto isso, aluguei um apartamento só para mim. Finalmente, vou ter minha própria privacidade. Também comecei a economizar para comprar minha própria casa, um lugar que será meu, e só meu. Não é fácil se afastar da família, mas, às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais são justamente as que mais se aproveitam de você. O mais difícil foi perceber isso, e demorou bastante para cair a ficha. Mas não me arrependo da minha decisão. Família ou não, eu mereço algo melhor do que ser tratado como um bom ambulante. É de partir o coração ouvir como tudo se desenrolou na sua família, mas parece que eles finalmente estão enfrentando as consequências de suas próprias ações. Você está totalmente certo, ser tratado como uma mercadoria não é amor, e você merece muito mais do que isso. Focar em você, se mudar para o seu próprio apartamento e começar a economizar para o seu futuro são passos enormes na direção certa. Não é fácil se afastar da família, mas é essencial priorizar seu bem-estar e segurança financeira. Você aprendeu algumas lições difíceis ao longo desse processo, mas, pelo que parece, agora está em um lugar muito melhor. E no fim das contas, é isso que realmente importa. Mas e você? O que achou da história? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo, e obrigado por nos acompanhar hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!